E se vocês conhecessem a Mari, a filha dela, que tem 18 anos, ela é muito da Fábio, assim, muito divertida, muito lúdica, uma menina muito criativa, que eu tive o prazer de conhecer, primeiro aqui pela internet e depois pessoalmente aqui na minha casa. Já foram no aniversário da Alicinha esse ano que passou. A gente já fez umas aventuras aí de tietar a Cris do blog Mundo da Milena no aeroporto. Ela é uma parcerona e ela me conta muitas vivências e histórias muito legais e inspiradoras. Porque lembrando, pessoal, né, há 18 anos atrás, ou a nossa Márcia que está aqui, que tem o Dudu de 33, as informações eram muito menos do que a gente tem hoje, tanto acesso. Então, assim, eu admiro muito todas as mães atípicas, tá? Mas, assim, as mães que já estão há mais tempo nesse caminho, eu ainda aumento a minha admiração mais. Porque eu acho que era uma época, assim, que o instinto foi o que fez muitas coisas irem dando certo. Foi na raça, assim, descobrindo, né, Fábio? Muitas Foi. coisas, assim. E, Ah, bom, eu não vou ficar muito na apresentação, então, da Fábio, porque ela vai falar sobre ela mais. Mas, Fábio, brevemente, tu podia só contar, assim, para o pessoal como é que foi a questão do diagnóstico? Bem breve mesmo, sucinto, mas é que foi demorado, né, amiga? sabe que eu e tu, sucinto, o negócio não funciona, dá duas lives. Mas então vamos lá. Mari nasceu uma menina, tem que ser desde o início, pelo menos do início, bem quando nasce, era uma moça linda, gordinha, forte, ela adora rever as fotos dela. E com 1 ano e 4 meses, a Mari teve uma convulsão, e aí, dali então, a gente teve uma evolução de febres constantes, e depois, aos 2 anos, a gente iniciou um processo de busca. Por que a Mari não estava ganhando a marcha? A Mari tinha uma leve hipotonia. Então, todo o nosso diagnóstico acabou sendo convergido para a parte de que era alguma coisa genética, né? Os médicos, geneticista, Mari fez exames, e a gente passou 1 ano fazendo exames, mas nunca permeando por outro caminho, e sim o caminho da parte genética, que a gente teria, né, alguma síndrome, que a Mari seria sindrômica. Então, a gente foi descartando tudo isso, e que eu digo hoje para qualquer mãe que tá não sabe o que fazer, ou, enfim, a frase chave para mim, que eu já comentei contigo, né, Nath, foi que a neurologista que a gente buscou na época me disse o seguinte: Fabiana, o negócio é o seguinte, foi exatamente esse modelo que há 16 anos ela falou, e eu guardei essas palavras como se fosse agora, na minha frente. É como se a Mari tivesse perdido a função de um dedo, perdeu um dedo, e que os outros dedos fariam a função daquele dedo perdido. E que eu tinha que trabalhar o que todo mundo ouve muito, muito hoje, que é a plasticidade do cérebro. Eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra, nem sabia o que era isso. Saí daquele consultório, tipo, meio desesperada, né? Então, vamos lá. O que é esse negócio? Vamos lá. E aí, dali então, a Mari foi para a escolinha e começou a ter uma evolução muito grande, né? E foi indo, essa evolução, ela foi crescendo, ela sempre precisou de suporte, mas a gente achava que era alguma coisa genética, porque ela tinha uma hipotonia, não, né? Todo mundo já sabe isso hoje. A gente olhar para trás, sabe que era o autismo, né? Que tinha essas funções. Então, hoje também, se vocês me perguntarem, Fabiana, qual é um dos principais profissionais que poderiam, né, nos auxiliar, seria uma terapeuta ocupacional, que daria alguma direção para nós nessa questão sensorial, né, que eu vim descobrir isso com a Mari, já era quase adolescente, e que a gente poderia ter trabalhado muito melhor. Mas a gente olha para trás e vê todos os ganhos que todos nós tivemos, né, que é, como tu falou, assim, é o instinto, né, Na e raça. isso fez... Hã? Na raça, Na né, amiga? raça. E a intuição, eu acho que cada mãe tem a sua intuição. Eu hoje, então a Mari, da forma que ela está hoje, a Mari é
A Mari terminou o ensino fundamental, a gente está pensando como vai introduzir essa coisa do ensino médio, um ensino profissionalizante, mas em questão do crescimento dela, ela só teve ganhos. Então, cada vez que o neurologista via, nossa, a Mari não estava regredindo, e como ela é menina, né, ela ganhava a parte social assim muito bem. Ela tinha as restrições dela, que hoje olhando também, era a questão do autismo, né? Porém, ela vinha crescendo. Então, assim, vídeos dela amorosa, ela tinha estereotipia, a gente não sabia que era estereotipia, né? Ela adorava fazer um negócio com o dedo, assim, de coçar, e de vez em quando ainda faz. E a gente tem gravações disso, eu até achava engraçado. Uma das coisas que a Mari sempre teve foi acompanhamento da fono, que aí foi uma das coisas, como ela tinha hipotonia nessa região, que a gente achava que era, então, também da questão genética, né? E então isso fez com que a Mari fez 5 anos de fono, principalmente para a questão do fortalecimento, que a gente não achava, então, sempre para esse caminho genético. Quando a Mari chegou aos 9 anos, e a Mari começou a ter algumas crises de ausência. A Mari sempre teve lá no eletro dela uma alteração dos ritmos de base do cérebro, que ela depois sumiu e ela voltou lá com os 9 anos. E aí a gente foi para o médico e a gente descobriu que a Mari tinha epilepsia. Né? Lá pelos quase 11 anos de idade, ela começou a ser medicada. Hoje ela continua ainda tomando, ela parou já um momento, tomou. Então, quem todo mundo sabe remédio para epilepsia na época, a gente está pensando em outras coisas, cada vez melhorando mais para ver outras formas de poder atuar junto com a Mari. E hoje a Mari, então, ela até os 9 anos ela teve assim, digamos que ela teve 5 anos de muitos ganhos, muitos, muitos, muitos assim, sociais, cognitivos. A gente tinha uma coisa assim que a Mari não tinha uma poda cognitiva, né? Ela tinha umas outras podas, né? Motoras, às vezes sociais, mas cognitivas ela ia ganhando, tudo que dava para ela, ela absorvia. Tanto é que até hoje ela faz isso, né? E hoje é do jeito dela, não no nosso jeito, né? Então, é sempre assim, pensar que ela subiu a escala do cognitivo e isso fez com que a gente não pensasse que era o autismo. Porque a gente não conhecia. Para mim, eu ainda tinha, já conversei isso contigo lá atrás, lá há muitos anos atrás, o autista era aquele que se balançava, que hoje, claro, isso já está desmistificado por todo mundo, todos os terapeutas, e nós muito mais com a internet hoje a gente sabe disso. Então, há 5 anos atrás eu tinha, já era uma outra história, e quando a gente pensou lá quando a Mari tinha 11 anos, a gente já tinha um outro perfil, e aí caminhamos sim para a questão do autismo, em função principalmente da parte social da Mari. 11, 12 anos a Mari começou a apresentar como se tivesse decaído, né, socialmente, assim, foi indo. E, claro, né, como era sensorial, muitas coisas, ela começou a ter crises que a gente já... O que é isso? O que é isso, né? Mas aí a gente começou todas as intervenções que eram necessárias e principalmente a gente, né, nós como família todos entendendo, né, e desmistificando tudo que a gente pensava sobre autismo. Eu acho que hoje essa segurança de dizer assim que a gente entende o outro, a Mari fez a minha família inteira inverter a lente da vida. Até me emociono aí com vocês, pessoal, porque é muito legal isso. Fala aí, Nath, senão eu vou chorar. Tá, vou falar um pouquinho. Eu vou rir e chorar ao mesmo tempo. Mas tá demais o teu relato, porque tu imagina, vocês foram a fundo, procuraram numa época onde era muito difícil mesmo, tinha muitos tabus, uma crendice de autismo só lá do filme Rayman e tal. E só que eu sempre falo, pessoal, que na história dela, por um lado, foi interessante. Teve a parte sensorial, coisa que podia ter sido tratada antes, sim. Mas a questão dela não achar naquela época que a Mari era autista fez ela desenvolver muita linguagem da Mari e a ludicidade da Mari, pessoal. Porque eu acho assim que a gente se policia para não pensar isso, mas quando tu sabe dessas dificuldades que o autista tem na abstração, na teoria da mente, né, na interação social, a gente acaba também sendo às vezes meio empático em excesso e acaba deixando de acreditar no potencial. E eu acho que também isso aí foi muito louco, mas muito show também. Que Deus escreve certo por linhas tortas no fim. Vão me achar meio evangélica, mas tudo tá prescrito na vida de todo mundo, sabe? É uma coisa louca que às vezes a gente diz, ai, por que eu não soube? Porque era assim que aconteceu aquela história, aquela situação de todo mundo tem.
E a Assim Mari, como a gente. gente, Eu, vocês conversam com ela, vocês vão ficar boba dessa capacidade que ela tem de ser lúdica, de fazer humor, fazer piadinha com a tua cara, conversando, coisas que a gente dificilmente vê o autista fazer, né, Fábio? E isso é, tudo foi porque tu sempre tratou ela como se ela não fosse autista. Então, tu exatamente. não E limitou até, ela claro que nesse em alguns. sentido. E aproveitando assim, né, o teu próprio gancho aí. Muitas vezes, o que que a gente pensou? A Mari, então, ela tem uma dificuldade. Todas as pessoas, né, que não têm, como eu penso, né, até fico pensando, sempre o autista, ele tem aquela a história que eu escutei uma vez que para mim faz muito sentido, que é nós temos o PlayStation, né? E a gente tem o Xbox. O CD do PlayStation não funciona no Xbox e do Xbox não funciona no PlayStation. Então, quando eu ouvi isso a primeira vez, assim, nossa, os dois funcionam, são ótimos, são maravilhosos, só eles funcionam diferente. Na Perfeito. época, então, a Mari, eu pensava que ela era igual ao PlayStation do minha forma de pensar, né? Ou Xbox, quem preferia aí, o jeito que quiser. E aí a gente exigia dela, né, aquelas coisas que é o que tu falou agora, exatamente isso. Então, de repente, com achando que ela não ia conseguir, porque a gente fazia, vamos, superação total, vamos lá, isso aí, papapá. Então, a gente realmente fez isso aí que tu falou, Nath. E claro que é exatamente isso. O cara lá de cima sabe o que faz, a vida sabe o que faz. Na verdade, o universo conspira para que. Vamos falar evangélica, holística, hoje, tudo que quiser. E porque nós estamos tomando o nosso café, né, pessoal? A gente está no bate-papo, eu e a Nath aqui, vocês estão de telespectadores aí. Por isso, então, ela realmente teve os ganhos em função de que a gente fez de outra forma, né? Exatamente isso. Não tem uma forma certa, a gente fez uma forma Porque diferente e deu receitas certo. rolam no espectro, na verdade, porque cada indivíduo é único também, cada estrutura familiar é uma, cada um tem a sua história, né? A É, gente sabe coisas que dão certo, que tem comprovação científica, a gente hoje em dia entende tudo isso, comportamental, sensorial, etc., como é que é o cérebro autista, mas mesmo assim, isso tudo que a gente faz na intuição, né, é impressionante como esse dom é para qualquer mãe, né? Mãe típica ou qualquer. atípica. Não, com certeza, com certeza. E alguém tinha me perguntado antes ali o que que era crise, que eu vi uma pergunta no meio do nada aqui antes, que eu não sei quem era a pessoa, me perguntou o que que eram as crises de ausência. A Mariana vinha para fazer, pegava um iogurte na mão assim para comer, a colher caía. Eram 3, 4, 5 segundos de queda. Ela estava fazendo um tema e nessa época ela estava muito impressionada para fazer os temas da escola e de repente ela sumia por alguns instantes, assim, mas era 1, 2 segundos. E aquilo Muito começou a rápido. evoluir. E aí, o dia que ela derrubou o iogurte lá, a colher, eu fiquei muito impressionada. Eu disse, vamos procurar o que está acontecendo, porque tem uma coisa errada, né? Uma coisa é quando tu tá nervoso, querendo fazer o tema, ai, tudo se distrai. Outra é quando cai alguma coisa. E aí, o que que aconteceu com isso? Com isso, a gente começou a ter, entre aspas, medo, né? E tudo que a gente tinha ganho, a gente acabou retraindo e muita hoje O pensando, né? emocional pegou aí nessa situação, né? O Porque medo assim, a o Mari medo é estava uma coisa começando a que cortar, a Mari estava começando, eu estava super bem nesse negócio, a Mari cortava, começou a cortar com a faca. Então, assim, tu pensa, uma pessoa que está com crise de ausência não vai cortar com uma faca, ela vai se cortar. Então, foi um trabalho de parada de um ganho que estava vindo, o negócio um pouco de parou. superproteção também, né? Assim, aquele receio, a gente Exatamente. acaba sem querer daí. Exato. Então, assim, a autoestima dela com isso deu uma queda. Hoje a gente tem que estar sempre lembrando, né? Que todo mundo faz, todo mundo faz, todo mundo faz, todo mundo bota a roupa virada, todo mundo deixa a coisa cair no chão, todo mundo quebra copo, todo mundo derruba as coisas, cai. Então, assim, até legal, né? Aqui em casa a gente faz assim, quando a gente faz uma coisa errada, a gente fala, tu viu só o que que eu fiz? Esses dias eu botei uma calça virada, que era preta, e daí eu tava saindo na rua, aí me chamaram, tu viu que tu tá com a calça virada? Daí eu disse, tira uma foto, que depois a gente vai mostrar pra Mari que eu tô de calça virada, com a etiqueta lá pra fora.
Então, a gente faz muitos isso pela questão principalmente da autoestima, né? Porque, poxa, tu já tem uma dificuldade. E aí, tu é enaltecida por aquilo que tu faz errado, é muito É. ruim, assim, sabe? Bate na gente, né? Toda hora a gente tem que estar sendo corrigido, 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 corrigido. A Mara é uma pessoa adulta, ela tem que estar sendo corrigindo toda hora. Então, a gente cuida do que vai falar, da forma que vai falar, né? Porque isso vai além da apenas falar, né? Eu tenho um filho adulto e ele mesmo diz: mãe, para de encher o saco, tá falando demais, né? Ele vai ficar bravo comigo, você tá aí, não Uhum. sei. Vai ficar bravo comigo, de tanto que a gente fala, né? Mas é isso aí. Acho que falei demais aí, Nath, me ajuda aí, eu falo muito, gente. Se Não, deixar, tá fica até legal. amanhã. Eu vou direcionar só depois para dar tempo das histórias legais, mas tá Ah, muito rico tudo isso que você tá falando, Fábio. E a Márcia, que eu estava falando antes, que tem um filho de 33 anos, ela botou aqui, né? Linda história, experiência dela, 18 anos, também tive há 33 atrás. Nós pais estávamos tateando no escuro. Muito pouca informação, né? Feliz por eu ser professora, foi o que me sustentou. Então, as pessoas estão comentando aqui. O Etan disse, a Vanessa que perguntou, porque o filho dela esses tempos teve algumas questões de ausência, então foi por isso que ela perguntou. Então, isso é muito pertinente, inclusive para quem não passou ainda para estar em alerta, porque nós sabemos que 30% dos autistas têm como comorbidade associada à epilepsia. E ela é, tem sinais muito sutis e a gente tem que ficar ligado, assim, de olho mesmo. Que às vezes eles estão tendo ali uma crise e a gente não percebeu, não viu. a minha Mas sugestão é busca fazer um os exames, eletro, acompanhando uns tudo exames, certinho. porque é muito sutil. Tanto é que quando a gente foi medicar a Mari, eu fiz uma tabela de acompanhamento para saber quantas vezes eu via por dia aquilo, para saber qual ia ser a dosagem. Uhum. Então, assim, chegava a ser tenso a coisa. Às vezes era. Eu nem me lembro mais, gente. Eu guardei durante um Era bom muito. tempo. Daí depois, esse negócio chegava a dar uma coisa assim. Eu ia lá e marcava um X lá. Deu agora, deu agora, deu agora, deu agora. Então, quanto mais cedo. Porque a gente pensa, é uma descarga elétrica no cérebro. E aí, sempre, um curto-circuito sempre vai dar um problema na nossa casa mesmo. Dá uma chispadinha, uma chispadinha. Então, já é um cérebro superexcitado. Imagina dando descarga elétrica, daí a coisa, né? É. Depois explode tendo que tomar medicação ou ter uma convulsão. Mas a Mari nunca convulsionou. Aquela vez que a gente foi para o hospital, era uma possível convulsão, porque eu não estava junto com a Mari na hora. E a gente chegou no hospital, ela estava já com 38 de febre. Então, não era uma febre, né? Era uma convulsão de uma descarga elétrica mais forte que estava nos Bah, chamando. E em sim. relação à escola, né, que tu me perguntou, né, Nath, como é que É foi isso só que eu esse ia te pedaço da falar. Nós escola? podemos marcar uma live falando um outro café sobre epilepsia, porque é interessante contar. Não, é verdade, é dar um assunto e tanto, é muito, muito legal mesmo. Tenho certeza que tu vai ter muita coisa para falar sobre o tratamento, como era na época, como está agora evoluindo. Dá mesmo. Mas olha, todo mundo quer saber o quê? O que está fixado agora aqui, que é da fobia social, né? Foi Ah, enfrentado então pelo hiperfoco. E tu já tá, deixou o gancho ali pra gente que começou a ter essa questão da autoestima baixando, por causa da questão da epilepsia, que fez todo sentido a explicação. Então, derrubar coisas, começar a ter autoestima baixa, se sentir incapaz, a dificuldade de fazer os movimentos, né? De o cérebro mandar esses comandos ali para ela fazer, que já é uma coisa bem comum no autismo, uma dificuldade. E no caso de quem tem epilepsia ou outras comorbidades, que nem a Alice, que tem dispraxia, fica mais substancial essa dificuldade. E aí a gente tem que entrar fundo mesmo na questão da autoestima deles, ter muito cuidado e também estratégias de ensinar tudo isso. Porque com atrapalha, certeza. né? Imagina uma menina que nem a gente falou no começo, descolada, lúdica, conversa, e daí tem dificuldade para colocar um tênis, né? Passar um cadarço, deve ser um super desafio. Várias coisas no cotidiano. Aí tu imagina isso dentro do ambiente escola, e vamos falar de escola ainda um tempo atrás, que a gente ainda tem as nossas queixas, né? Que a inclusão está andando. Se imaginem quando a Mari estava entrando na adolescência, que nem sabia ainda que ela era autista, o que ela É. não deve ter passado. Então conta para E que nós um ela não pouquinho, conta, sabe, né? essa parte da escola, como é que ela começou a ter essa fobia social? Ah,
foi assim gradativo, né? Conforme daí a parte sensorial foi ficando maior dentro da escola, né? Ela começou a não querer ir para a escola, né? A gente levava, Uhum. ela não queria ir para a escola. Daí, o lugar que ela mais amava era onde? A biblioteca. Porque ela, quando aprendeu a ler, ela, tipo Alice agora, né? Eu vejo a Alice lendo ali desesperada contigo, ela vai querer comer os livros daqui uns dias, daí tu vai ver. E a Mari, o lugar que ela a mais amava era a biblioteca da escola. Então, o que, que eles faziam, né? A Mari chegava, ela ia para a biblioteca. Com o passar do tempo, daí a Mari teve professores, ela tinha suporte dentro da sala de aula pela questão motora e tudo mais. Só que o que Uhum. acontece com a escola? A escola, se tu não tem um laudo, que era isso que me irritava, ela não tinha um tratamento diferenciado. E assim, ó, eu tenho registros. Sem eu saber que era o autismo, a gente fazia relatórios dizendo como que a Mari pensava, como que a Mari agia, como que isso. Reunião com a diretora, reunião com a pedagoga. Aí iam para aquelas salas de recurso. Aí tiveram a capacidade de fazer vários recursos com a Mari. E daí a professora, tá, mas eu não vou usar isso em sala de aula. Nossa, como assim? Isso é um fato de tantos outros, né? Então, vocês pensam assim, que motivação para a sala de aula? A guria já sabia ler, escrever, ela não sabia. Para ela, ela queria ficar dentro da biblioteca. E a cada vez ficou Claro. ficando pior, 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 pior. Quando ela chegou na sétima série, que é o oitavo ano, que daí teve um dia que eu cheguei na escola e a Mari tava com os cabelos tudo assim, ó. Nem vou bagunçar meu cabelo para não ficar feio para vocês. Mas eu pensei, por que alguém não prendeu esse cabelo? A guria tava lá assim, ó. Eu disse assim, meu Deus, o que é isso? E aí a guria não queria ir mais para a escola de jeito nenhum, mas não tinha um vivente que ajudava, assim, com aquela coisa assim. A gente pediu para ter, tipo assim, um acolhimento, sabe? Mas a escola também estava perdida. E daí a gente fez o seguinte: a gente levei a Mari para outra escola, uma escola que daí já era o sétimo ano. Vou dizer para você assim, não, é melhor que não deixe seus filhos na escola se a escola tiver horrível e a criança dizer eu não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Pode ser que eu vá contra todo mundo que está falando o que quiser aí, mas eu vou dizer para vocês, se eles não estiverem acomodados dentro de um lugar, vamos pensar nós, gente, quando a gente está num lugar horrível, quem é de nós que vai querer ficar? Ninguém. Se sentir num ambiente em que tu é hostilizado, ou que tu não é acolhido, ou que não te entendem, ou que nem a Mari disse um nome uma vez para a professora. Claro, a professora disse, faz isso, faz isso. Não adianta. Ela tinha, sei lá, 10 anos, 11 anos. Então aquilo foi evoluindo. E nós lá na escola, não, nós temos que deixar ela na escola, nós temos que deixar ela na escola. E foi indo, foi indo. Então, o sétimo ano já foi na outra escola, né? E aí, quando a gente voltou, a gente começou a fazer homeschooling, a escola deixava. E o oitavo ano praticamente foi todo via homeschooling, a escola dando suporte. Para a Mari finalizar o ano, a gente fez usando um hiperfoco dela, e aí já posso entrar nessa história, né? Um pedacinho dela. A Mari amava o High School Musical. Eu disse, Mari, se nós fizermos todas as atividades, nós vamos fazer uma roupa igual do High School Musical. Quem não conhece, vão lá e vejam depois. É uma Eu toga vermelha, tá? Resumo, people. A gente fez a roupa e deixava mostrando a roupa sempre. Era uma toga com igualzinho High School Musical. E ela botava o High School Musical, e daí fazia as atividades e botava o High School Musical. Nós sou ia um lá de vez em reforçador quando. de hiperfoco. Nossa, deixa comigo. Eu sou daquelas que só quero reforçar o hiperfoco para aquilo que a gente precisa. Bem importante isso. Bem, bem importante. E aí a gente alugava no locador o DVD do High School Musical, e daí eu já sei todo mundo, já sabia as músicas, fazia coreografia, porque ia chegar dezembro e a Maria tá lá. Quando chegou dezembro, a escola essa é uma escola estadual, né? E aí a Mari nem conheceu direito os colegas dela aquele ano, mas as crianças super queridas quando a Mari foi, algumas vezes. Chegou lá, a diretora, a gente foi para a biblioteca. A diretora disse que teve a honra, né, de fazer a formatura da Mari lá na biblioteca, com o chapeuzinho do High School Musical. Atirou para cima, tem foto. E a escola acolheu daquele jeito lá e foi assim, ó, incrível. E a Mariana teve o sonho de High School Musical dela, tá? O resumo foi esse.
Então, a Agora, finaleira. Hã? uma vez ficar o olho aqui, meu Deus, eu fico imaginando assim, né? Nossa, como é difícil pra gente, mães, ter que às vezes forçar uma coisa que a gente sabe que é tão difícil para os nossos filhos, mas que não tem outro caminho para eles poder terminar ali o colégio, para eles poder avançar. Às vezes, assim, como te disse, te dá uma escolha, escolhe isso aqui ou isso aqui, mas tu olha as escolhas que tu tem, nenhuma é o que tu gostaria que fosse para o teu filho. Mas que bom Aham. que tu fez todo esse encantamento e conseguiu tornar agradável a experiência esse último ano e ela realizou essa formatura, né? Claro, Nossa, né, muito pessoal? legal. Eu aprendi tudo sobre sistema digestório, pulmonar, respiratório. Eu aprendi tudo de novo para poder ajudar, né, e adaptar. E as professoras de matemática Maria lá, e a professora perguntava do jeito dela, fizeram umas adaptações. O pessoal dava de ciências, dava de inglês, dava disso. O professor de educação física foi lá e fez um bem bolado lá, enfim. A Mari terminou o ensino fundamental dessa forma, que não é a forma convencional, mas foi a forma encontrada de nós finalizarmos um currículo que era necessário terminar. Se vocês me perguntarem se a Mari sabe hoje sobre o sistema circulatório, ela sabe, porque lá no meio do caminho eu tive a ideia de dizer que as veias eram as veias e as novas eram as artérias, que eram arteiras, que eram limpas lá no pulmão. Pronto, estava ensinado o sistema respiratório. Então, a Mari adorava que o doutor pulmão, porque ela é lúdica, né? O doutor pulmão ia lá e fazia tudo com as veias e deixava elas bem arteirinhas depois. Está ensinado o sistema respiratório para responder na prova da professora lá. E valeu, até eu, essa valeu para sempre, né? Então, isso fez com que a gente. Eu falei antes quando eu me emocionei, mas é inverter a luneta quando a gente olha a vida assim, né? Inverte o negócio, dá para fazer de outro jeito, né? E a mesma coisa vai ser agora a vida dela daqui para frente é se reinventar, né? A gente está sempre se reinventando, né, Fábio? Que lindo, É. olha. Tá, o pessoal tá comentando aqui, principalmente que eu tô vendo que a Dani, que é educadora, tá falando assim, assumindo a responsabilidade de escolas, que as escolas têm que acordar, né? Que a gente tem que fazer tudo para incluir. Que prazer que ela tá participando aqui e que a gente sabe que tem educadores que são inclusivos e que estão buscando cada vez mais, que nem a Dani, do aprender para conhecer e as coisas A vão Júlia também melhorando, vai. só que infelizmente a gente vai passando, a vida dos nossos filhos vão passando no meio dessa luta toda, né? Vão Mas o passando. que eu E vou dizer aí, é forte, forte, né, pessoal? Muito lindo isso que tu contou aqui para nós, nossa, show! E retrata a realidade passada, mas é atual, como é difícil mesmo nessa idade da adolescência. Todas as mães que eu converso de autista, assim, que já estão um pouquinho maior, começa a ficar muito complicada a questão da escola. Se imagina a gente, às vezes, está se queixando na educação infantil, na inclusão, gente, não viram nada quando começa os professores a separar a disciplina, aquela criança já não tem uma identidade, alguém para dar um aham, apoio. As adaptações não são bem feitas, às vezes eles ficam fazendo muita adaptação em vez de criar uma coisa no contexto da turma, para que a criança esteja fazendo uma coisa que tem a ver com aquilo ali. Então, acaba exagerando e deixando de dar potencial para as crianças, ou às vezes ocultando de dar o suporte que precisa. Nossa, é exatamente. complicado. É muito complicado, mas olha, Fábio, tu já sabia que eu já sou tua fã, mas é muita admiração pela tua história e pela da Mari. A Mari, para mim, é um ícone autista, que nem todos são. Para mim, a Jéssica, todo mundo, nossa, eu babo mesmo nela. Nossa, ela é uma fofa, uma linda e é uma valente, né? Por ter passado por tudo isso. Todos os autistas são muito valentes, porque, gente, levantar da cama já todo dia já não é fácil, tá? É Você se real, imagina é uma real. escola e tudo isso é uma exaustão, né? A Jéssica aqui, que é autista e adulta, tá falando que ela também É, amava a biblioteca, que na maioria das semanas de prova já tinha crise pela pressão, né? isso A aí. Valquíria tá E a dizendo Mari aqui que que não a sabia me computadora. dizer, ela não sabia me dizer, mãe, eu quero ir embora da escola porque tá horrível lá,
ou eu não estou aguentando a professora, o colega, o fulano, eu não estou conseguindo, mãe, fazer aquela letra, entendeu? Essas Sei. coisas que poderia ter ajudado. Tá bom, filha, tá bom. A gente achava que era uma birra, tá? Então, Ô, ela não quer Fábio, que a escola tenha. a Valquíria aqui está dizendo que é mediadora e tem buscado demais ajuda para dar o suporte que o aluno precisa. Muito obrigado, meninas. Imagina, nós que agradecemos por educadoras que nem você, que está buscando, né? Tirando um tempo aqui para estar conosco. A Julie Lancer disse que a intuição é a nossa maior aliada, né? No caso das mães. Olha Olha aqui, lá, a ó. lindona da Mari. Ô, Pegaram uma foto aqui, que é ela com a roupa do high school na escola, ó. que lindo, demais. Aqui eu vou mostrar mais uma aqui. Eu trouxe uma foto que eu sabia que ia ser legal o álbum dela. Aqui ela com a diretora, ó, a querida. Ó. Isso, linda, lindona. Que arraso. Fabi, estamos em 40 minutos, agora vamos falar, senão tu vai nos matar chorando. Tá. Olha, depois então da história da fobia, ela concluiu a escola, o fundamental. E aí não teve mais jeito de voltar para a escola, porque era não insustentável, tinha. né? Aí tá, a Mari sempre tinha os hiperfoco dela, que era a música, né? Ela amava música e, enfim, amava música. Aí, quando ela estava ainda na escola, ela chegou. É assim, a Mari sempre amou a Xuxa, né? Uhum. Amou a Xuxa e a gente também não sabia que isso era de autismo, né? Botar mil vezes, mil vezes, mil vezes, né? A gente. Ah, ela gosta disso. Tá. Então a Mari via a Xuxa e tantos outros personagens e tal. E aí, lá na Xuxa, um dia, em algum DVD, ela viu a Ivete Sangalo. E ela criou Ivete Sangalo. Aí nós compramos, daí tá, ela via tanto que a gente comprou um DVD. E esse DVD ela chegava da escola lá e olhava. Chegava da escola, olhava. Um dia ela olhou pra mim, mãe, eu queria muito conhecer a Ivete Sangalo. Mas, tá bom. E continuava nós dançando, e nós amando Ivete Sangalo, já gostava. Aí um dia ela disse, mãe, eu quero pedir pra Ivete Sangalo pra mim conhecer a Ivete Sangalo. Se tu quer mesmo, então vamos gravar. Aí a gente gravou um vídeo, um dia lá que ela me pediu muitas vezes, aí ela gravou o vídeo. Esse vídeo foi para o YouTube, mas ninguém chegou na Ivete Sangalo, ninguém conseguiu. Aí a gente resolveu, eu vou ter que resumir porque tem um tempo assim que a gente tentou várias vezes e não conseguimos. E a Mari daí já não estava mais na escola, teve um dia, e a Mari sempre pedindo aquilo, e aí eu vi que a Ivete Sangalo ia vir em Porto Alegre, né? Porque eu sou aqui de Esteio, do Rio Grande do Sul, acho que a Nath me falou ontem. E aí não é que eu tive a ideia de falar com a produção lá, e aí me ligam, dizem, Fabiana, a Ivete Sangalo vai receber vocês assim, tal hora no camarim. Quando a mulher me falou aquilo, eu pensei que eu ia desmaiar, porque eu achei não é real. E aí pensei, meu Deus, a Mariana vai infartar, a mulher vai nos receber no camarim. Gente do céu, olha aí, tô até agora. Já tô até agora. E aí eu convidei uma super brother que tá aqui do meu lado, que é a minha sobrinha, que é a Mariama, que é uma escudeira da nossa vida, ela e a minha outra sobrinha, a Júlia, e que a Lili tava lá, Lili, tu vai com a gente porque eu não vou aguentar, meu coração vai disparar. Resumo, gente, a Ivete Sangalo recebeu a Mariana dentro do camarim, lá. E é real que vocês vão ver. Olha aqui, Mariana com Ivete Bota Sangalo. mais essa foto, gata, deixa eu Como é que ver. é o dia que eu tenho que botar? Aqui, tá bom? Olha eu chorando. Que Eu tô chorando aqui. Olha a Mariana agarrada em Ivete. Aí, pessoal, aqui tem a minha xícara de Ivete Sangalo. A mesma foto tá aqui nessa xícara que eu trouxe para vocês. Ô, Fábio, me diz uma coisa. Aí, nessa época, com esse negócio da Ivete, foi assim uma porta para ir atrás desses hiperfocos para ela sair, porque ela não queria mais muito sair importante. muito de casa, ela não queria mais sair. Quando a gente disse que a Ivete Sangalo, que nós ia no show, a Mariana, vamos! Assim, nós ficamos esperando, nós ficamos... assim, ó, tudo que vocês puderem imaginar de sensorial tinha lá. A gente teve que ficar parado na rua, mas a Mariana, acho que não vai fechar. Pelo que ela quer, ela faz qualquer coisa. Qualquer coisa. Ela fica em pé, parada, sentada, ela senta no chão. Aí tinha que ficar esperando numa.
O tempo? parênteses, os autistas fazem qualquer coisa quando eles estão hiperfocados, né? Por isso que eu sempre comento, vou bater nessa tecla aqui. Esses dias eu recebi, não foi só uma crítica, mais de uma mãe que estuda muito terapia ABA, só um parênteses, começou a falar, ai, toma cuidado com o hiperfoco, porque daqui a pouco pode virar estereotipia, e aí em outro ambiente não vai ter esse hiperfoco para o autista. Começaram a me falar, daí eu disse, olha, mas o hiperfoco da Alice está bem alta para a idade dela, porque tem alfabetização dentro das letras lá, os animais e tal, né? Porque a pessoa às vezes estuda muita teoria e acha que o hiperfoco é uma coisa ruim. E as pessoas têm mania de achar que tudo é ruim no autismo, sabe? Em vez de reconhecer como uma coisa muito incrível a capacidade de alta concentração e essas sinapses ali a mil mais ligada, o que eles aprendem e o que eles fazem. Tu imagina uma autista sem integração sensorial ir para um palco conhecer a Ivete Sangalo, vocês têm noção? Um gritedo, Assim, contato de ela, abraço, todos os estímulos sensoriais possíveis. E vocês vão me dizer que hiperfoco não é bom? Ah, fala é. sério, né? Não, a Mariana, o cara olhou pra ela e disse assim, vamos, o cara, nunca viu o cara, pegou a mão do cara e se foi embora, e Ivete Sangalo abriu a porta e ela se atirou no colo da mulher lá, e a mulher, acalma-te, acalma-te, e isso foi há um tempão atrás, né? E eu, claro, né, fiquei chorando lá, desesperada, porque assim, era a primeira vez que eu vi um artista na minha frente, alguém que eu amava, e a Mari feliz, e aquilo deve ter gerado em todos nós, naquela hora, assim, ó, tudo é possível. E eu só usei o hiperfoco dela para isso. E aí a Mariana tem uma carrada de situações que a gente veio trazendo do hiperfoco, que eu vi ali que tem minha família aqui dizendo, a Mari sobe no palco e canta. Enfim, o ano passado, a Mari daí começou a ter um monte de hiperfocos de artistas e coisas. E a gente aproveita uma vez isso para gerar tudo. Então, digamos assim, a Mariana era o aniversário dela, a gente já pensou em fazer uma viagem e ela queria conhecer o Márcio Garcia, aquele apresentador lá da Globo. E ela disse, mãe, vai dar certo. Eu disse, meu Deus, é uma guria co-criadora da realidade dela. Disse que ela vai dar certo, vai dar certo. Mandei lá um negocinho, cara, claro que eu recebo vocês. Meu Deus. Resumo, a gente foi lá na Globo, o cara nos convidou, a gente conheceu o Márcio Garcia, né? E a Mariana estava lá com os estímulos da gravação da Globo, de entrar num lugar. Ah, outra, a gente tem que sair da nossa casa, a gente tem que comprar, às vezes, alguma roupa. A Mari vai para shopping para comprar roupa específica para ir naquele lugar. Ela se prepara. Há uma preparação antes. A gente brinca, Nath, aqui em casa, que a Mari é como se fosse tomar um chimarrão. Quem não toma chimarrão não sabe. Só que a Mari é tudo o antes. Ou o ano novo ficou melhor ainda. A gente faz mil coisas, a gente limpa a nossa casa, a gente cuida de tudo, faz comida só para 5 minutos na meia-noite, correto? 5 minutos, tocou tudo lá, explodiu, já terminou. A Mari adora o antes. Há uma grande preparação. E se eu souber fazer com que isso seja bem longo, a gente aproveita para muita coisa. A Mari ia viajar, nós íamos viajar agora para o aniversário dela, que ia ser em março, e acabou não dando certo, mas a Mari andou 63 dias se preparando para poder caminhar nas areias de Copacabana, que não deu certo ainda. Então, tudo isso é importante aí para que saiba que o hiperfoco, se ele for bem direcionado, meu Deus, ele é maravilhoso. Essa história de subir no... Olha quem tá aí! Oi, Alice! A Alice é minha BFF. Oi, linda! A tua best friend lá, Licinha! Então, a Mari subiu no palco como? Manda um beijinho pra tia Fábio. Linda! Ai, lindeza! E subir no palco, aconteceu de que a Mari olhou bem para minha cara no show do Trem da Alegria, que ela criou hiperfoco por esse pessoal aí, que é uma história longuérrima. E ela olhou, mãe, se eu subir no palco, eu vou perder minha vergonha. Eu olhei para ela, meu Deus do céu, isso não vai acontecer. E ela ficou insistindo, eu deixei a Mari de lado, assim, não dá. Ela foi em outra pessoa, para a esposa do cara. Resumo, eles chamaram ela
E aí tem aí no meu Instagram ela no palco cantando junto com os caras, com uma guitarra a mil, com luzes piscantes muito, e eu chorando lá na plateia, óbvio, né? Porque a Mari tinha superado mais uma, não vou dizer uma, era uma fobia, um medo, uma vergonha. E aí eu disse a ela que eu achava que ela não ia subir, eu não acreditei, e ela, mãe, você não acreditou, né? Eu disse, eu não acreditei. E quando ela pega esse gancho, ela diz assim, tipo, eu posso, eu consigo e tudo é possível. Claro que sim, lindona. Ô, Fábio, quero fazer dois parênteses aqui ainda enquanto temos tempo. Deu bastante assunto aqui da questão do ABA, né? A Júlia teve uma experiência bem ruim sobre ABA com o filho dela, e aí ela disse que foge do ABA porque tinha até aplicadores querendo tirar estereotipias, bloquear total, e tem várias questões. E aí outras pessoas dizendo que o ABA é bom. É que também, assim, tem profissionais e profissionais, tem experiências e experiências, né? Claro, tem coisas que dá certo para uns e para outros também não. Então, assim, acho que todo mundo aqui está debatendo numa boa, todo mundo respeita a opinião de todo mundo e é muito válido tudo isso, né? E eu acredito que muita criança passou coisa feia com aplicadores e pessoas ainda que estavam numa geração antiga, assim, do ABA. Mas, ô Fábio, enfim, esse era só um parênteses que a gente tá aqui só babando as tuas histórias. Eu queria saber uma coisa, te perguntar da questão dos hiperfocos. Conta também pro pessoal que não só ela voltou a sair e ir em shows, mas também que tu consegue outros objetivos com ela, com hiperfoco. Porque tu contou para mim esses tempos, por exemplo, que ela estava se preparando para ir no show do Molejão. E aí tinha o calendário que riscava os dias, tinha que fazer exercício físico, correr para estar com pique para ir no show, né? Conta esse tipo de Exatamente. coisa. O que a gente faz? A gente pega exatamente o hiperfoco, que eu falei, é o antes. O antes. O que a gente vai fazer antes? E aí, Mari, ela ia encontrar, além do cara do molejo, ela ia encontrar um ator da Globo, um guri, Não o tem mais. ator Eike Duarte. Da onde ela tirou esse menino? Ele é lá dos baixinhos da Xuxa, que cresceu, se tornou um adolescente, fez algumas séries da Disney e que é adulto hoje e que topou nos encontrar lá no Rio para a Mari abraçar ele. Ia ser dia 31 de março. E o ex-cara do molejo, porque a Mari escolhe as pessoas, é muito engraçado isso. E Sim. aí, o cara ia nos receber. E aí a gente falou assim, Mari, como é que tu vai encontrar o cara lá cansado? Porque ela tava caminhando e já estava cansada. Não, nós temos que ficar super mega blaster e aí encontrar o cara lá caminhando nas areias de Copacabana. Daí nós fazíamos, nossa, imagina ele chegando, o rapaz esse, o Eike, que é todo surfista, a gente caminhando. Acho que sim, acho que voltou. Voltou. Disseram sim aí. Sim. Então, resumo: a Mariana comprou look para praia, look foi pro shopping para comprar um óculos para poder chegar toda lá nas areias de Copacabana, lá sei lá onde. E então, assim, ó, ela comprou look para encontrar o cara do molejo. Então, vocês pensam o seguinte: a gente fez isso com 3 meses de antecedência. Houve toda uma preparação. Cada dia que ela caminhava, a gente ia lá e marcava tal dia. O dia que ela corria, ela chegou a correr, ela quis correr. Eu mandei para ti, né, Nath? Ela correndo. Aí eu tinha levado ela para academia, dela quis. Voltou muito afado. Vê aí. É eu ou é tu que tá ligando aí? É tu, Fábio, mas ai, nós estamos com tão poucos minutos, que horror! Termina de contar essa história aí que tá muito legal. E aí a roupa da academia, correndo na rua, porque ia ver o fulano, o Beltrano, marcando no espelho a data, e aí tava lá a data final da viagem, e aí veio o corona e terminou, né? Então, o que a gente fez? Agora, a Mari, ela mesma, disse que vai ficar para o próximo aniversário, e alterar a data.
ela quer ainda. Então, teve o trabalho primeiro que deu um choro, né? Que agora não ia dar mais. E os próprios artistas mandaram para a gente um vídeo de parabéns e dizendo que quando o corona passasse, ia vir. Então, a minha sugestão de hiperfoco para todo mundo usa o hiperfoco para um objetivo. É preciso ter um objetivo. Ela disse que travou de novo. Tu quer sair, Nath? Eu termino? Eu tô te escutando aqui, Fábio. Tá, eu também. Então, vamos lá. Usa o hiperfoco vendo o que tu está falando. Pode falar. Use hiperfoco para um objetivo. Qual é o objetivo? Por que aquele hiperfoco vai te ajudar? E, nossa, roupa. Aí eu usei... como a gente é muito lúdica, a Mariana pega as coisas que fala que eu seja as pessoas, né? Então, eu já fui tudo que vocês puderem imaginar. Vozes, olhos, tudo que vocês puderem imaginar. Então, eu acho que usar a favor da gente a ferramenta que a gente tem. É isso que tu tem, usa ela. Deixa eu falar, eu vou complementar a tua dica. Use o hiperfoco para objetivos e também faça o autista feliz, pessoal. Claro. Porque, acima de tudo, pense em uma coisa. Agora, a gente adora falar em autismo, né? Aí alguém te disser assim, para de falar isso aí, tu só fala nisso, é teu hiperfoco e tal. Mas a gente não se sente bem falando o que a gente quer, fazendo as coisas que a gente quer. Então, como a gente não vai validar e respeitar que, acima de tudo, nós estamos falando de um ser humano que também tem seus gostos e suas particularidades, né, pessoal? Super verdade. Pensa, Né? eu criei um hiperfoco de que era falar de autismo. Nossa, sem dúvida olha nenhuma. só quem tá aqui, a Evelyn. Eu vi! A Evelyn! E a Júlia e todo mundo, família, amigos que estão aqui, que eu gosto, vi muita gente entrar, nem agradeci. Nossa, amigos, parentes, a Evelyn, querida do coração, grande parceira. Nosso dia a dia. A Júlia. Etana, a Dani, a família toda da Fábia, a Raquel, a Grace, a mediadora que estava aqui comentando. Nossa, todo mundo que participou aqui, muito obrigado. Tenho certeza que todo mundo amou e se inspirou com as histórias da Fábia e da Mari, a Júlia. Gente, vocês veem como é importante a gente também, no meio de tudo, não pirar muito na história de só ficar estudando autismo e vendo tudo do autismo como problema, validar o ser humano também, as coisas que ele gosta, o que ele quer, o que faz feliz as pessoas, porque a gente não tem filhos e principalmente isso é desconstruído depois que a gente entra na maternidade atípica. A gente não tem um filho para fazer planos para ele, a gente tem um filho para ele ser feliz e fazer as escolhas dele. Os autistas também têm as suas preferências, a gente quer que eles sejam autônomos, afinal de contas. Então, como é que a gente não vai validar o que ele pensa, o que ele sente, sabe? Claro! E aí uma coisa que eu tinha pensado hoje, que era falar a questão... Vamos não cair em 15 segundos, meu bem. Tchau, pessoal! Até a próxima! Fala teu recado, amor. Tem mais 10. Meu recado era muito dizer para vocês que a questão do empático cai por terra tudo. Meu Deus, vai cair então. Só beijo para vocês. Nem vou falar, era muita coisa. Dá vontade de ficar abrindo e trovando, mas estava demais. Obrigado.